Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem, a palavra do Senhor ao seu coração. Creio que Deus vai falar com você, como tem falado comigo nesses dias. Dias difíceis, dias de distanciamento social, dias de notícias negativas, tanto na saúde como na nosso governo, toda a mídia, de maneira bem negativa, tentando colocar medo em nossos corações e muito mais coisas. E por causa de tudo isso, por causa desse distanciamento social que é obrigatório para nós nesses dias, então somos levados a ficarmos em casa. Essa é a mensagem: fique em casa, fique em casa. E já estamos mais de 3 meses em casa. Não sabemos até quando vamos ficar ainda, porém, Deus tem colocado uma mensagem no meu coração que eu queria trazer para você sobre a casa de Obed-Edom. Eu quero ler o texto, depois eu vou estar explicando e falando um pouco mais sobre a casa de Obed-Edom. O texto que eu gostaria de ler está em 1 Crônicas, no capítulo 13, o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Amém? Então, a casa de Obed-Edom foi um lugar escolhido pelo rei Davi para deixar a Arca da Aliança. Bom, Davi ele queria a presença do Senhor bem perto de si. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, significava a presença do Senhor para ele e para todo o povo de Israel. Então, ele reuniu os principais líderes da nação, os representantes do povo, do exército e os representantes dos levitas. E foram todos juntos para trazer a Arca da Aliança para bem perto do trono de Israel, pois esta estivera esquecida na casa de Abinadab pelo longo período de 20 anos. Davi levantara uma tenda para a arca repousar sob sua sombra em Jerusalém. E estava planejando o louvor e a adoração 24 horas diante da presença do Senhor. Entretanto, toda essa alegria transformou-se em frustração e grande tristeza. Nessa primeira tentativa de trazer a arca, então Davi ele não buscou saber a vontade de Deus nas Escrituras para conduzir a arca de maneira correta, isto é, nos ombros dos sacerdotes. Mas ele havia planejado trazê-la da mesma forma que os filisteus fizeram sob um carro novo de bois. Os bois tropeçaram no caminho e Uzá, um jovem levita, tentou segurar a arca para não cair. Então, ele foi fulminado nesse exato momento pelo Senhor. Um grande temor se apoderou de todos aqueles que estavam naquela procissão solene. Deus exigia que a sua palavra fosse cumprida. Não seriam os bois que conduziriam a arca. E, nesse temor, a arca fora deixada na casa de Obed-Edom. E então vimos que, por causa disso, a arca foi deixada na casa de Obed-Edom. Então, Deus abençoou, como nós lemos o texto. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. A bênção de hospedar a arca do Senhor. Passaram-se 3 meses ali e chegou uma boa notícia aos ouvidos de Davi.
abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 12. É muito interessante que a arca tenha ficado na casa de Abinadab e nada de extraordinário acontecera por 20 anos. Provavelmente Abinadab apenas tolerava a presença da arca na sua casa. Mas na casa de Obed-edom, a bênção chegara da maneira muito visível em apenas 3 meses. Tanto foi que isso foi noticiado ao rei Davi depois de 3 meses. A arca está na casa de Obed-edom e Obed-edom foi tremendamente abençoado pela arca do Senhor, ali está na sua casa. E então Davi teve o desejo novamente de buscar a arca, onde nós vimos que ele ouviu que Obed-edom foi abençoado. Nós percebemos que Obed-edom ele foi abençoado por quê? Porque ele abriu as portas para a entrada da arca, pois ele era sensível à presença de Deus. Ele se dispôs a receber a arca, mesmo ele correndo risco. Davi havia dito: como trarei a minha arca de Deus? Havia muita desculpa para não receber a arca do Senhor. Alguns poderiam alegar: se alguém tocar nessa arca. Então, por causa daquilo, você imagina se alguém quisesse chegar perto da arca. Ninguém queria chegar perto daquela arca, porque Uzá, quando foi tocar na arca, ele morreu fulminantemente. Será que você quereria na sua casa alguma coisa que pode trazer a morte para você ou para os seus filhos? Com certeza, se você não conhecesse, se você não soubesse o que era, você não quereria. Mas parece que Obed-edom ele sabia o que a arca representava. Então, ele abriu a porta da sua casa e correu risco. Correu risco, realmente, ele e a sua família. Então, é isso que nós vimos aqui. Primeira coisa que Obed-edom foi abençoado, porque primeiro ele correu o risco, ele pagou o preço exigido para ter a arca na sua casa. A bênção decorrente de disponibilizar a sua casa para a glória de Deus trouxe o nome de Obed-edom até os nossos dias. Lemos isso nas Escrituras. Hoje nós lemos o seu nome. Então vale a pena oferecer ao Senhor o nosso melhor, pois Ele nos deu o seu melhor, o seu Filho Jesus Cristo. O que nós vimos aqui, em primeiro lugar, que Obed-edom correu o risco de abrir a sua casa. Nesses dias, nós precisamos abrir o nosso coração, oferecer a nossa vida ao Senhor, para que a presença de Deus, a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, possa entrar na nossa casa, na nossa vida. Mas para isso você vai ter que correr o risco. Às vezes você vai ter que contrariar pessoas que na sua casa não querem louvar o Senhor, não querem recebê-lo, mas você precisa abrir seu coração e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, corra o risco. Abra o risco do preconceito, abra o risco da perseguição que muitas vezes vamos ter por receber Jesus na nossa vida, por ler a palavra de Deus. Corra o risco. Risco e às vezes Deus falar com você e você precisar tomar uma posição com relação à sua vida de pecado, que precisa ser mudada, que precisa ser tomado alguns passos importantes na sua vida. Corra o risco de abrir para a presença de Deus. Porque quando nós abrimos para a presença de Deus, a bênção de Deus vem sobre nossa família e vem sobre a nossa casa, como fez sobre nossos postos, como fez como fez Obed-edom. Ele tinha certeza que ele iria correr um risco, mas ele sabia que aquele risco valeria a pena, porque ele estaria recebendo a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus na sua casa. Não só ele seria abençoado, mas toda a sua família. E nós precisamos, nesses dias, irmãos, tomar uma decisão na nossa vida. Precisamos correr o risco de obedecer ao Senhor, mesmo que às vezes temos que negar a nós mesmos, a nossa vontade, para que o Senhor
possa possa entrar com a sua presença nas nossas vidas. Essa é a primeira coisa que Obed-edom fez. Outra coisa que eu vejo que Obed-edom recebeu a bênção de Deus na sua casa, porque Obed-edom ele estava capacitado para abrir a sua casa para receber a arca. Por quê? Porque Obed-edom ele era um levita. E por isso ele poderia tocar na arca, podia conduzi-la, podia ministrar ao Senhor diante dela. Ele era um levita. Isso significa que ele tinha a autoridade do Senhor para ministrar sobre a arca. Os levitas eram que cuidavam da arca. Então, hoje, trazendo para os nossos dias, a palavra do Senhor diz que nós, hoje, todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós abrimos a nossa vida para sermos sacerdotes diante do Senhor. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdotes real. Somos povo escolhido de Deus. Nós precisamos trazer na nossa vida, somos capacitados para recebermos a presença de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso nós precisamos não satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, mas satisfazer a vontade do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Não satisfaçam os desejos da carne, mas andes no Espírito, satisfaçam os desejos do Espírito. E quando nós buscamos nos encher de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, deixando de lado a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a nossa vontade seria imoralidade sexual, obras da carne, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Gálatas 19 em diante diz isso. Obra da carne, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, impureza, discórdias, dissensões, facções. Todas essas coisas são obra da carne. Mas nós temos que deixar de fazer essas coisas e buscar as coisas de Deus, o amor, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Nós precisamos, nesses últimos dias, e é isso dentro da nossa casa, nós precisamos exercer todo dia. O lar é a nossa maior prova, o nosso maior teste que nós temos como cristãos. É fácil ser cristão na igreja, na rua, mas dentro da nossa casa é aí que nós demonstramos quem nós somos. E mais do que nunca, é um lugar onde mais nós precisamos da graça de Deus, da bênção de Deus sobre nós, da presença de Deus na nossa vida, do poder do Espírito Santo sobre nós. Então nós precisamos buscar. Ali, quando fala que a carne milita contra o Espírito, há uma guerra. E vai vencer quem é mais forte. Sempre vencerá aquele que é mais forte. Se nós alimentarmos a nossa carne, ela será mais forte. Se nós alimentarmos nosso espírito, ele vai ser mais forte e ele vai vencer na hora da briga, na hora da luta, porque um milita contra o outro. Então, dentro da nossa casa, nós devemos pensar bem aquilo que nós estamos nos alimentando. Não é errado nós vermos filmes, nós temos nosso momento de entretenimento, mas você tem gastado tempo em oração? Você tem gastado tempo em se alimentar com a palavra de Deus? Ou você não tem tempo para isso? Porque se você não se alimenta com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, tampouco você vai ter força para fazer a vontade de Deus, para ser abençoado. A Bíblia diz que quanto mais cheios da presença de Deus nós formos, mais abençoados nós vamos ser. Então a casa de Obed-edom foi abençoada porque ele era levita, ele estava ali ministrando diante do Senhor, ele sabia o que ele estava recebendo, o porquê ele estava recebendo e para quem ele estava recebendo. Ou seja, naquele momento, ele reconheceu isso. Então a sua casa foi abençoada porque ele adorava o Senhor. Sabe o que nós temos feito dentro de nossas casas? Nós não podemos ir à igreja, ao templo, cultuar o Senhor juntos. Estamos impossibilitados nesses dias. Mas dentro da nossa casa nós podemos buscar o Senhor. Que tipo de disciplina espiritual você tem tomado dentro da sua casa?
Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta lendo a palavra, ouvindo a palavra? Podemos fazer, não vamos ficar aí fazendo isso o dia inteiro, mas nós devemos dar prioridade às coisas espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, a prioridade do nosso coração tem que ser realmente buscar a presença de Deus. É Ele que vai preencher-nos contra o vazio, é Ele que vai nos preencher, nos dando esperança, como eu tenho ministrado nesses dias. É Ele que vai preencher o meu coração e o seu nesses dias. Então nós precisamos tomar uma decisão. É você que tem que tomar essa decisão. Como Obed-edom fez, buscou o Senhor, adorou o Senhor como levita. Ali permitiu que a presença de Deus, a arca da aliança, repousasse na sua casa. Assim você e eu devemos fazer todos os dias. Não pode ser uma vez por semana, não pode ser de vez em quando, é todos os dias. Ao levantar, ao caminhar, ao deitar, sempre nós devemos ter no nosso coração que devemos buscar o Senhor. A Bíblia diz: em tudo que nós fizermos, em tudo que façam tudo para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo diz. Será que nós temos feito para a glória do Senhor? Ou nesses dias nós temos dado um monte de desculpas, estamos atarefados demais com as nossas coisas pessoais? Pense nisso. E a terceira e última coisa que eu queria dizer, que Obed-edom foi abençoado porque ele foi submisso ao rei. Quem pediu para deixar a arca da aliança na sua casa foi o rei Davi, o rei de Israel. E ele, então, não estava preocupado em fazer a sua vontade, mas agradar-lhe e servir ao seu rei, o rei Davi. E principalmente ao Supremo Rei de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele se submeteu ao senhorio de Deus. Da mesma maneira, o Espírito Santo move os nossos corações para nós abrirmos a nossa casa, para recebermos a arca, entre aspas, para recebermos a presença de Deus. Mas para que possamos receber a presença de Deus, nós temos que ser submisso ao Senhor, submisso ao nosso Deus. Submetam-se ao Senhor, e Ele o seu tempo exaltará. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, o orgulho, a soberba não deixa que a presença de Deus se aproxime. Por isso que a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Para você ser humilde, para você ser submisso, você precisa ser humilde. A humildade tem que fazer parte da nossa vida. Nós não sabemos tudo. Nós não somos donos da situação. Basta um simples vírus, pequeno, invisível, que nós não vimos com nossos olhos nus, já causou uma grande calamidade. Nós não temos poder para nada. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Seja submisso ao Senhor. Se renda a Ele. Busque o Senhor na sua vida. Você não é o dono da verdade. Nós não sabemos todas as coisas. Basta aí essa pandemia e todo mundo está de joelhos diante de um vírus. Nós não sabemos. Nós dependemos inteiramente do Senhor. O apóstolo Paulo diz na sua carta, lá em Atos, ele diz aos atenienses que em Deus nós nos movemos, nós existimos. Tudo que fizemos por causa dele. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Mas nós podemos escolher. A escolha está na minha mão, nas minhas mãos, nas suas mãos. Você pode escolher se submeter ou não. Deus falou para Adão e Eva, não mexam na árvore, não toquem, não coma da árvore, aliás, do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que nela você comer, você morrerá. Deus colocou ali um limite. Você pode fazer, mas esteja certo que terá consequências. E eles optaram em ouvir a voz da serpente, a voz do diabo. Não, você não precisa de Deus, você será como Deus. É hoje que tem no coração do homem é isso.
Vocês são deuses, vocês são deuses de si próprio, você faz o que você quiser. O homem tem feito o que quer, mas nós temos visto muitas consequências ruins. Nessa noite, abra seu coração, se submeta ao Senhor, se submeta à sua palavra, obedeça a Ele. Não queira ser mais inteligente do que o Senhor. Não queira ser mais poderoso que o Senhor. Fala para você, fala no seu coração: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não posso fazer, mas Tu podes. Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. Faça a Tua obra na minha vida e através de mim. Nós, se dependemos inteiramente do Senhor, se submetemos, a Bíblia diz que aqueles que se humilham recebem a graça do Senhor. A graça é o poder para vivermos a vida cristã. E como nós somos carentes dessa graça, mas para recebê-la precisamos ter humildade, reconhecer que existe um Deus, que existe um Senhor, e nós nos submetemos a Ele. Quando nós fizemos isso, a bênção do Senhor vem sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nossas posses. E mais do que nunca nós precisamos da presença do Senhor nesses dias. E Moisés disse: Senhor, não me faça subir desse lugar se a Tua presença não for conosco. Nós não podemos dar nenhum passo, ou não devemos dar nenhum passo, se a presença do Senhor não estiver conosco. Então, busque o Senhor. Aproveite nesses tempos, nesses dias que você está em casa, ou você está trabalhando, mas com todas as restrições, não podemos fazer muitas coisas. Aproveite, busque a presença de Deus, e assim você será abençoado. Porque às vezes nós abrimos a nossa casa para tantas coisas ruins. E aí temos consequências disso. Amém? Você busca a presença do Senhor. E como Obed-Edom abriu a sua casa para receber a arca da aliança, abra a sua casa, abra seu coração, abra a sua vida para receber a presença do Senhor na sua casa. Amém? Quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te louvar nessa noite. Nós Te agradecemos porque podemos entrar na presença do Senhor, podemos receber a presença do Senhor através do Teu Espírito na nossa vida. E eu oro por cada um, Senhor, que ouviu esta palavra nessa noite, que seja ministrado poderosamente no seu coração com a Tua presença, que o toque poderoso do Senhor, ó Deus, possa, Senhor, tocar o seu coração, a sua mente. Se há pecados, Senhor, que haja perdão, que haja um coração quebrantado, humilde e arrependido para receber o perdão do Senhor. Quando somos perdoados, nós recebemos o Teu poder, recebemos a Tua presença em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, como Davi fez, ele fez uma coisa errada, trouxe a arca de maneira errada, mas ele voltou atrás, ele consultou o Senhor e ele consultou como nós podemos trazer a presença do Senhor, a arca da aliança novamente. Ele consultou e viu que as Escrituras diziam: a arca da aliança não pode ser levada num carro de boi novo, ela precisa ser levada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. E foi isso que ele fez. Ele errou, mas ele voltou atrás. Ele fez o que era certo. E aí a arca da aliança pôde ser levada a Jerusalém. E Deus abençoou poderosamente a Jerusalém, a Israel, ao rei Davi, porque a presença do Senhor estava novamente na arca, no lugar certo, em Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que realmente cada um que ouve essa palavra possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e tomar uma posição na sua vida de buscar a Tua presença enquanto se pode achar. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe essa casa e até semana que vem, querendo Deus.